O Halloween, ou Dia das Bruxas como é conhecido no Brasil, é uma comemoração festiva em que as pessoas se fantasiam de personagens de terror e batem de porta em porta à procura de doces. É uma data muito festejada pelos americanos. Em muitos outros países também tem bastante importância nas datas comemorativas e no Brasil vem ganhando força a cada ano que passa. Nos Estados Unidos é conhecido por Halloween, no Brasil, Dia das Bruxas, e em vários outros países, Dia dos Mortos. Mas como será que essa data começou? Quem começou essa festividade e por qual motivo? Eu sou o Jorge do Planeta Cabuloso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, fica com a gente até o final do vídeo e não esquece de dar o seu joinha, hein? E aí vai Halloween ou Dia das Bruxas. Como isso começou? Tudo começou há 3.000 anos atrás. O Halloween era chamado de Samhain e foi inventado pelo povo celta. Os celtas ocupavam boa parte do continente europeu e festejavam o Samhain, que significava na língua dos celtas fim do verão, exatamente no dia 31 de outubro, que era a data que marcava o fim do verão e consequentemente o início do inverno na região em que moravam. Nesta festa, os celtas também festejavam o Rei dos Mortos e acreditavam que nesse dia a vida dos mortos se mesclava com a vida dos vivos, e também agradeciam pela plantação e colheita realizada no período de verão, e que o sustentariam no período de inverno. A festa durava 3 dias, de 31 de outubro a 2 de novembro, marcava o início do novo ano celta, e entre os vários acontecimentos da festa havia muita comida, música, uma grande fogueira em celebração aos mortos, o sacrifício de muitos animais e além de se vestirem com adereços sombrios para se assemelhar aos mortos, pois eles acreditavam que a alma dos mortos naquele dia tomava o lugar do corpo dos vivos. E também acreditavam que vestindo-se com adereços que os fizessem se parecer com os mortos, suas almas estariam protegidas. Mas apesar disso, a festa não tinha um ar ou intenção de ser assustadora, mas apenas de homenagens. Já na Idade Média, no século VIII, o Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos de 13 de maio, que era a data do Festival Romano dos Mortos, para 1º de novembro. Com essa mudança, a celebração do Dia de Todos os Santos foi se misturando com a celebração do Samhain, até que pouco a pouco o Samhain foi sendo esquecido. A partir daí, a Igreja instituiu o período de All Hallowtide. Esse período estendia-se de 31 de outubro a 2 de novembro, como nas festividades celtas, mas tinha outras 3 comemorações: o All Hallows Eve, que era a véspera do Dia de Todos os Santos, no dia 31 de outubro, o nome que inclusive deu origem ao nome Halloween; All Saints Day, Dia de Todos os Santos, que era no dia 1º de novembro, e All Souls Day, que era o Dia de Finados, no dia 2 de novembro. O primeiro registro da palavra Halloween é datado por volta do ano de 1745. Nesse ano, já haviam adaptado o nome Hallows Eve, que significava véspera do santo, para a famosa palavra Halloween. Nesse mesmo século, historiadores da época voltaram a falar sobre o Samhain e como eram os costumes dessa festividade pagã. Mas os costumes são algo muito presente na vida de qualquer povo. E mesmo a Igreja Católica instituindo o Dia de Todos os Santos e sua véspera para o mesmo dia de Samhain, muitas práticas foram mantidas, mas com propósitos diferentes. As fogueiras em Samhain homenageavam os mortos, já na festa cristianizada era para livrar as almas do purgatório, para repelir bruxaria e a peste negra. No Halloween cristão, também era costume fazer previsões do futuro, do dia da morte e com quem a pessoa se casaria, além de já naquela época colocarem as crianças para passar de casa em casa,
Mas ao invés de gostosuras ou travessuras, as crianças passavam fazendo rimas e preces pelas almas dos mortos. E como prêmio, recebiam um pedaço de bolo de boa sorte. E segundo a crença, após a oração dessa criança feita de casa em casa, a alma de um morto havia sido libertada do purgatório. O Halloween, como conhecemos hoje, teve a sua transformação entre os anos de 1500 a 1800 na Europa. Antes disso, era uma festa puramente religiosa para os cristãos e para os celtas de agradecimento e homenagem. Mas nesse período, a festa começou a ter características festivas e de diversão. Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, 1 milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando junto sua história e tradições, e o Halloween não ficou fora dessa. Já na América, os irlandeses substituíram o turnip, uma espécie de nabo, pelas abóboras. Em sua terra natal, eles utilizavam o turnip como lanterna. Já nos Estados Unidos, viram que havia quantidade em abundância de abóboras e resolveram utilizá-la no lugar do turnip. A ideia da lanterna de abóbora tem algumas teorias. Os celtas já utilizavam lanternas de fogo para iluminar os caminhos e espantar os maus espíritos, além de esculpirem nabos com expressões horripilantes. Já os cristãos, para livrar as almas do purgatório. E com essas duas crenças, ajuntou-se a um mito popular da Irlanda sobre um ferreiro chamado Jack. Segundo a lenda, esse homem enganou o diabo 2 vezes, e por isso não foi aceito nem no céu e nem no inferno. Por essa penitência, Jack foi condenado a ficar vagando pela eternidade na escuridão, e recebeu apenas um nabo com um carvão em chamas, para que pudesse iluminar o seu caminho. E assim ficou sendo conhecido como Jack da Lanterna, que é como as abóboras são chamadas também. E são as cores laranja e preta que representam as cores do Halloween, fazendo referência às abóboras Jack da Lanterna, que é considerada o maior símbolo do Halloween americano. Foi nos Estados Unidos também que foi criado gostosuras ou travessuras. Há indícios de brincadeiras de jogar repolhos nas casas desde a época medieval nesse período festivo, mas com a Grande Depressão que ocorreu nos anos de 1920 nos Estados Unidos, essa brincadeira foi extinta devido à falta de alimentos, e deu lugar ao gostosuras ou travessuras, pois os doces tinham um preço bem mais acessível do que os alimentos naquela época. Também se acredita que a ideia de fazer com que as crianças pedissem doces de porta em porta nasceu nos Estados Unidos, nos anos de 1930. O objetivo era dar às crianças uma participação no Halloween e evitar que elas ficassem nas ruas fazendo bagunça. Mas essa é uma segunda hipótese, pois outros historiadores, como falado anteriormente, já diziam que as crianças passavam de porta em porta desde a Idade Média no Hallows Eve. A tradição mais popular do Halloween, que é a de usar fantasias e pregar sustos, veio após a transmissão pelo rádio de Guerra dos Mundos, do escritor inglês H.G. Wells. Gerou uma grande confusão quando foi ao ar, em 30 de outubro de 1938. Ao concluí-la, o ator e diretor americano Orson Welles deixou de lado seu personagem para dizer aos ouvintes que tudo não passava de uma pegadinha de Halloween e comparou seu papel ao ato de se vestir com um lençol para imitar um fantasma e dar um susto nas pessoas. Hoje, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos. É a segunda festa mais lucrativa do ano, ficando atrás apenas do Natal. Em 2019, foram gastos 9 bilhões de dólares nessa data comemorativa. Entre as atividades de Halloween estão fazer festas e se fantasiar, praticar o gostosuras ou travessuras, decorar a casa, fazer lanternas de abóbora, fogueiras, jogos de adivinhação, ir em atrações assombradas, contar histórias assustadoras e assistir filmes de terror. Fantasias de bruxas, caveiras, fantasmas, princesas, palhaços e animais estão entre as mais utilizadas do Halloween. Em 2003, no Brasil, tentaram colocar no lugar do Dia das Bruxas o Dia do Saci,
para enaltecer o folclore brasileiro. Mas a ideia não pegou, e o Dia das Bruxas vem ganhando cada vez mais força no Brasil, devido à influência americana no país e à proximidade entre as culturas que a internet proporcionou. Esse foi Halloween ou Dia das Bruxas? Como isso começou? Você comemora o dia de Halloween? Qual é a sua fantasia favorita? Escreva nos comentários e não esquece de ativar aí o sininho de notificação, hein? Para continuar recebendo novos vídeos. Até a próxima, hein?